Fala, Fabio. Tudo Vamos bom? mostrar pro pessoal mais uma ficha do System Center agora, então, meu? Legal. Nós vamos mostrar um recurso que é muito interessante, que é uma necessidade que as empresas têm de poder saber, dentro de um ambiente virtualizado ou não, né? Quando você tem muitos servidores, muitas aplicações, assim por diante, você precisa saber muitas vezes quanto uma aplicação está gastando. Então, de repente tem uma aplicação que usa um banco de dados, usa um servidor de aplicação e assim por diante, e ele consome mais recursos, não só de storage, mas de processamento do meio ambiente, do que outras aplicações. Então o que vocês vão ver aqui é um recurso bem interessante chamado de chargeback. É a capacidade de você poder monitorar a utilização de serviços, máquinas virtuais, aplicações no seu ambiente e estabelecer custo para esses caras. Então, o primeiro cara que eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui no Windows Server com o System Center 2012, né? Aqui, esse é meu ambiente que está com o Operations Manager. Então eu tenho várias máquinas virtuais, como vocês podem ver aqui, que estão em utilização, né? E eu quero saber dentro dessas máquinas virtuais, das minhas aplicações, quanto está sendo utilizado. Então dá uma olhada aqui. Tem um recurso muito legal que eu posso ver, por exemplo, eu já tirei na parte de relatórios, né? Então, se eu for aqui em Reporting, aqui na minha máquina, eu posso tirar uma série de relatórios de utilização já do meu ambiente. Isso aqui é bem interessante. O meu Operations Manager está integrado com o Virtual Machine Manager, que é uma das ferramentas do System Center que gerencia ambientes virtualizados. Então, o que eu fiz? O Virtual Machine Manager gerencia as máquinas virtuais e o Operations Manager está gerenciando todo o ambiente, a parte de aplicações, serviços, e eu fiz a integração. Então uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, isso aqui é bem legal, eu posso tirar, por exemplo, alguns relatórios de utilização da capacidade, de uso de energia, de alocação das máquinas virtuais, e eu tenho já uns relatórios prontos aqui, ó. Então esse foi um dos relatórios que eu tirei de algumas máquinas virtuais que eu tenho no meu ambiente. Então aquelas máquinas virtuais que vocês viram, eu consigo saber como é que foi a utilização média do intervalo de período que eu selecionei, né? Então eu quero estabelecer quanto é que foi utilizado nesse mês aqui. Então foi utilizada essa média de CPU, a utilização máxima, quanto foi utilizado a média de memória RAM e assim, de disco. Isso aqui é muito legal para que os administradores e os gestores de TI possam já começar a ter uma ideia. Bom, eu já sei quanto é que essas máquinas estão gastando. Mas, e a parte de custos? Você pode fazer através de chargeback. E aí é um recurso bem legal. O que você pode fazer aqui, eu tenho a minha ferramenta que é o Service Manager, e ele tem a opção de fazer o chargeback, que é a integração do Service Manager com a parte de Operations Manager e Virtual Machine Manager. Então nesse caso aqui, eu posso, uma das coisas muito bacanas que você pode fazer dentro desse ambiente é estabelecer preço, o custo. Então você pode estabelecer o seguinte: nesse ambiente, nessa nuvem que eu tenho, eu posso falar que na nuvem de produção, o custo por VM tem o valor de X, o custo de CPU tem Y e assim por diante. Então você vai estabelecendo os valores e depois você pode ter esses relatórios e começar já a bilhetar as áreas, né? É uma das maiores dificuldades das empresas e o System Center consegue resolver essa dificuldade para você. Ok? Então, resumidamente, eu consigo saber qual departamento da minha empresa que está usando mais recursos da minha infraestrutura. Exato, depende se você tem um departamento que pode ter até mesmo mais de uma aplicação. E aí você consegue saber por aplicação quanto está utilizando. Imagina o seguinte cenário: você tem no seu ambiente várias aplicações e tem uma delas que usa mais storage, mais CPU, mais rede. Você não pode cobrar dessa área a mesma coisa que você cobraria de outras áreas. Então a ideia do chargeback é que você consiga monitorar e estabelecer os custos. Olha, essa aplicação está tendo um custo muito maior do que as outras. E aí você consegue fazer um planejamento melhor. É uma grande necessidade hoje que a gente tem nas empresas e o System Center consegue atingir isso. Perfeito, Tá bom? Rara. Obrigadão, Rara. Até mais.